Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos, bem-vindos. Esse é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Desde já eu te convido para curtir o nosso canal, colocar o seu like nos nossos programas, ativar o sininho, se inscrever e receber as produções da nossa Casa Espírita, em especial esse Papo Espírita que vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, lá no YouTube. Eu sou Ana Cristina Sampaio, estão comigo as colaboradoras Thelma Alves e Miriam dos Anjos, e desta vez temos um super convidado especial, é o neurologista pediatra Dr. Fernando Souza, natural do Recife, pós-graduado em pediatria com ênfase em neurologia infantil e saúde mental infantil, doutor proprietário do Núcleo de Intervenção em Neurologia Infantil e Centro de Diagnóstico do Autismo em Juazeiro do Norte, no Ceará, fundador e presidente da Casa Espírita Nosso Lar, da AME do Cariri e Ambulatórios André Luiz, em Juazeiro do Norte. Consultor científico da FEB para o estudo da mediunidade infantil, escritor e palestrante da AME Brasil. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por aceitar aqui o nosso convite para falar sobre um tema bem instigante, que é o autismo. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui e, nesse período curto de 40 minutos, esperamos abordar de forma abrangente o aspecto do autismo infantil, as suas repercussões e muito mais da ênfase de que o autismo infantil, dentro da doutrina dos espíritos por Allan Kardec, tem uma posição invejável. Nós conseguimos explicar, através da doutrina, o porquê do autismo. Fantástico, é exatamente isso que a gente está se propondo aqui no programa. E antes de eu passar a palavra para o senhor, eu queria dizer que a psiquiatria moderna define o autismo como uma desordem comportamental, um distúrbio do desenvolvimento causado por mudanças em algumas áreas do cérebro antes dos 3 anos de idade. A medicina ainda desconhece suas origens e a palavra autismo tem origem grega, autos, que significa si mesmo. Então, a pessoa portadora do autismo tem dificuldade de comunicação e de relacionamento social, ficando presa em seu mundo interior. O autismo sempre existiu, afetando pessoas de todas as épocas e culturas, geralmente sendo dado um diagnóstico errôneo de retardo mental. Hoje em dia, com um diagnóstico um pouco mais preciso, mas ainda insuficiente, está se verificando que o autismo é uma verdadeira epidemia. Só nos Estados Unidos estão identificando uma criança para cada 150. Então, a doutrina espírita, eu trouxe aqui uma publicação a respeito de autismo, né, na visão espírita, é uma obra de Hermínio Corrêa de Miranda, que se chama Autismo, uma leitura espiritual. E nessa obra, o autor afirma que a pessoa que veio para esta vida com autismo está rejeitando o seu processo reencarnatório, devido aos débitos do passado e ao qual tem que expiar nesta atual existência. Podemos dizer que é uma reencarnação compulsória, palavras do autor. Então, doutor Fernando, qual a sua visão sobre o autismo baseada na doutrina espírita? Bem, o autismo é realmente visto na visão espírita. Nós temos que buscar 2 autores que eu reputo de primeiríssima linha na pesquisa do autismo na visão espírita. Seria Hermínio C. Miranda, que já foi citado por você, no seu livro clássico Autismo, uma leitura espiritual, e o livro da Sueli Caldas Schubert, a nossa irmã de Minas, um livro chamado Transtornos Espirituais, uma leitura espírita também. Sem a visão daquilo que Kardec conceituou belíssimamente no Livro dos Médiuns, ao abrir a primeira questão do Livro dos Médiuns, quando ele pergunta: há espíritos? Kardec faz um apanhado imenso para poder mostrar
a sua assertiva, e ele mesmo faz a antítese daquilo que negam o espírito como imortal. Então, coube a Kardec essa definição da imortalidade do ser espiritual que somos todos nós. Eu vou buscar na obra Transtornos Psiquiátricos do nosso irmão Geider, de Minas, da AME Minas Gerais, que sem a visão espiritual de que somos seres criados pelo Criador incriado, Deus, através das pluriexistências reencarnatoriais, passando por essa fieira que os hindus chamam de samsara, nós não sairemos daquilo que Geider chamou de o fundo de quintal. Ou seja, a psiquiatria não dará um passo. Atendendo crianças autistas há bastante tempo, a primeira vez que eu me deparei com uma criança autista foi em 1981. E eu realmente não sabia o que era aquilo. Eu sabia que estava diante de um problema, e era um problema grande, porque os pais trazem a criança e dizem: o que é que meu filho tem? E eu realmente não sabia. De lá para cá, o conceito do autismo vem mudando, graças aos estudos biomoleculares que estão sendo realizados. E, dentro desse paradigma médico e espírita que as AMEs incorporam e que, graças à doutora Marlene Nobre, nos deixou esse legado, nós somos uma minoria criativa, por sermos médicos com visão espírita. Nós saímos um pouco na frente daquele que olha uma criança autista e não vê o ser espiritual. Então, olhando a obra de Ivone do Amaral Pereira sobre recordações da mediunidade, nós vamos ver Bezerra de Menezes, no livro, descrevendo algo muito interessante, que o sentimento de culpa, ele é o pássaro negro, expressão que foi dita nessa última obra da Lavra de Divaldo Pereira Franco, que é Vidas Vazias. Então, o sentimento de culpa gera sobre o campo mental, e o campo mental, que é o formador do campo perispiritual, e este é o modelador, organizador biológico, na expressão de Hernando Guimarães de Andrade, ele é quem vai modelar o corpo. Então, ele vai imprimir ao corpo o erro passado que tem efeito sobre a morfogênese dos gametas. Porque não existe nenhum exame e nenhum marcador biológico ainda que dê o diagnóstico científico do autismo. Atualmente, o grupo de Carlos Garia, do Miami Children, Carlos Garia é um professor brasileiro que mudou-se na década de 70 para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Ele vem ao Brasil dar cursos. Eu já fiz cursos com ele, conheço-o pessoalmente, e ele mostra atualmente que só candidatos a genes têm 850 genes. Obviamente, existem alguns genes que definitivamente estão envolvidos no autismo. Exemplo, na síndrome de Rett, que não se chama mais hoje, se chama apenas TEA. O cromossoma X, no locus do genético chamado MSCP2, é a causa. E a gente já pode pedir geneticamente. Mas por que tudo isso? Por que esses erros genômicos em uma criatura, se ela é filha de Deus? Ela é filha de Deus, mas ela tem erros em ferir as suas leis. E as suas leis são imutáveis. E ao ferir, eu adquiro, como diz Chico Xavier, né? Eu vou ferir a lei do amor, que as leis de Deus são lei de amores. Apesar da parte terceira do Livro dos Espíritos
contar 10 leis, que começa com a lei da adoração e termina com a lei da justiça, do amor e da caridade, ali são as leis que nos igualam, né? Nesse momento em que tem tantos aforismas de cor, de sexo, de raça, as criaturas não conseguem se achar iguais tendo o mesmo pai. Então, está no campo mental. Eu corroboro com a ideia de Hermínio Miranda, baseada na teoria da psicóloga Ellen Barr, que veio a falecer em 1970, na teoria de que o autismo é a pura negação de uma reencarnação. Então, nós temos trabalhos que nós apresentamos durante nossas idas com a doutora Marlene. Nós apresentamos trabalhos sobre crianças autistas encarnadas, evocadas, e que foram avaliadas pelo nosso grupo, do grupo mediúnico, e nós apresentamos 10 casos, principalmente na Holanda, em Viena e na Alemanha. E nós abrimos uma discussão muito ampla naquela ocasião, porque a gente trazia uma expressividade nova de que o fenômeno autista se reporta a um espírito reencarnante. E ele vem numa expiação, provação para ele e provação para os pais, em um processo que, aos nossos olhos, parece ser um castigo, mas que, na verdade, é educativo e modelador. Uhum. A Miriam, acho que tem uma pergunta, né, doutor Fernando? Pode fazer, Miriam. É interessante que o doutor Fernando está trazendo, né, esse olhar amplificado. E, de fato, nós da doutrina, que estudamos a doutrina, sabemos das nossas afinidades e dos nossos compromissos em ajudar o outro, né? Então, o doutor Fernando trouxe a informação, que para nós é muito, muito palpável, de que dos compromissos dos laços afetivos na família, né? Há um compromisso de vir daquela maneira necessitado de determinadas experiências, enquanto autista, o filho, mas há um compromisso bastante grande da parte dos pais para ajudar esse espírito, né, reencarnante autista, para que ele realmente consiga, nas experiências a que está sendo proposto, minimizar, né, as culpas que trazem. Mas a minha pergunta, então, é relacionada a isso, doutor Fernando. Como os pais, ao invés de se sentirem injustiçados ou marcados, né, por uma vontade divina que desconhecem, como eles podem auxiliar esses filhos autistas nesse descobrimento dessa nova experiência? Essa pergunta é excelente porque abre ensejo do seguinte: a maioria dos pais que eu atendo de crianças autistas, eles vêm com essa queixa. Por que eu? Você imagine que eu tenho 2 casos relativamente raros. Eu tenho um caso de trigêmeas autistas. Elas são univitelinas, são monozigóticas. E a criança univitelina é clone de si mesmo. Então, me chegaram 3 crianças de uma cidade de Pernambuco, que Juazeiro fica equidistante a 40 outras cidades e basicamente 5 estados, e essas crianças me chegaram. E a mãe me perguntou: por que eu, doutor? E, normalmente, a gente vai, durante as conversas, dando ênfase de que o pai é justo, misericordioso e bom e não castiga. Se deu a ela, já a deu antecipadamente, antes que ela reencarnasse. Mas a gente não pode abordar isso, principalmente que a mãe dessas crianças era evangélica. E eu consegui que ela se tornasse espírita. Porque foi através do espiritismo
que ela conseguiu tirar todo o seu pranto, toda a sua angústia, toda a sua vontade de suicídio. Que ela dizia, eu não me acho capaz de cuidar de 3 autistas, ainda mais meninas. E olha, que na classificação atual do autismo, essas crianças eram autistas grau severo, que hoje a gente divide leve, moderado e severo, com ou sem comorbidades, ou seja, com deficiência intelectual, que é o DI, ou com outras comorbidades como epilepsia, que atinge 40%, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que atinge, o toque, que atinge. Você hoje só tira da criança autista a psicopatia, esquizofrenia. O autismo não conduz e não evolui com esquizofrenia. Então, nesse caso, eu levei à mãe a seguinte ideia: Deus é tão sábio que, sabendo que a senhora é uma mãe especial, lhe deu 3 crianças, que são 3 pérolas, para a senhora criar. E nós vamos juntos, através das diversas técnicas de fono, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, acompanhante terapêutico de sala de aula, acompanhante terapêutico em casa, transformar essas crianças. E essas crianças me vieram há cerca de 1 ano e meio atrás. O nível dela, eu caí de 3 severo para nível 1. E o nome disso é amor. O amor, como diz Jesus, apaga a multidão dos pecados. Se você muito amar aquele que lhe for dado e tiver por ele amor e esperança, realmente as coisas hão de mudar. Agora, é difícil? A gente abordar que eu não estou diante de uma menina, 2 ou 3, eu estou diante de 3 espíritos. Esses 3 espíritos merecem o meu carinho, o meu amor, e tudo que a ciência me reporta e me permite usá-las para que elas voltem a melhorar. A mãe foi indicada a uma casa espírita na região, ela aceitou, começou a fazer o evangelho. As meninas, quando me vieram ao consultório, elas não suportavam roupa, elas tinham o chamado TPS, que é o transtorno de percepção sensorial, no nível elevadíssimo, ela não aguentava o toque, e na última fotografia, elas bateram o retrato comigo. As 3, todas 3 de vestidinho, de laço na cabeça, e botaram a mão sobre minhas costas, que antes ninguém tocava. Então, eu acho que, como diz Joana, né, na obra que fala sobre a família, constelação familiar, ela deixa bem claro, aqueles que te foram dados por Deus. Tira deles o máximo que te puderes de aprendizados, mas não desista deles. Não desista deles, porque são filhos de Deus. Imagine se ela desiste da vida dela mesmo como mãe e das filhas. Ela voltaria numa situação igual à das meninas. Então, eu acho que a doutrina dá uma abertura muito grande, principalmente para o médico, que tem um paradigma médico espírita, de poder abordar e levar essa esperança. Outra coisa que há de se dizer, o filho foi oportunizado, mas é de Deus. Porque, como Deus diz no Evangelho, não são os pais que geram o espírito do filho, não mais do que apenas lhe dão conteúdo material. O espírito é imortal, vem do espaço, e o pai o criou como criador incriado, que é justo e bom.
Então, esse é um processo que a gente tem que debater, né? As pessoas querem cura, querem receita, querem medicação, não existe nenhuma dieta, não existe nenhum remédio, e a gente sabe que eu fiz uma live, vocês devem conhecer muito bem, Elsa Ross, de Londres. Eu escrevi uns 2 capítulos para um livro que Elsa me pediu e fiz uma live para o British Unity Spirit de Londres. E a gente conversou bastante isso. Principalmente em Londres, aparecem remédios, receitas milagrosas. O único milagre, como dizia Chico, no livro dele, já citado, sob a luz do abacateiro, sob o abacateiro de Carlo Bacelli, de 1981, em que Valdo trazia uma criança. E Chico dizia assim, essa criança precisa de muito cuidado, muito amor dos pais e muita atenção, porque essas crianças querem desistir da vida. E o que eu tenho visto desde 1981 é que o risco de suicídio em criança autista existe e é principalmente no adolescente. É uma coisa interessante que o autismo, né, com a sua dificuldade de diagnóstico, com a sua ausência de remédio, né, que exige apenas terapias, todas essas que o senhor citou, ele traz esse componente de desafio, né, para a família, e também com relação ao preconceito que ainda existe, porque, como o senhor mesmo falou, o diagnóstico ele ainda é complicado, né? Ainda existem comorbidades, quer dizer, a questão se amplia, né? No espectro autista. Existem 3 níveis e eles podem caminhar de acordo com a evolução do tratamento, né? Ou não tratamento. Mas como que a gente pode lidar para os pais de autistas, né? Com essa questão do preconceito com a sociedade, e existem pessoas, eu fiz uma pesquisa aqui, grandes nomes, né, como Einstein, Bill Gates, que tinham um espectro autista em algum grau. O que o senhor diria para essas pessoas que lidam com os autistas sobre essa questão social, a inserção social deles? O autismo ele está envolto na esfera das elucidações a serem feitas. A nossa contemporânea, se a gente for ao tempo dos gregos, principalmente de Espartacos, o deficiente intelectivo, ao nascer na região de Esparta, ele era descartado, né? As meninas também eram descartadas, porque os soldados espartacos deveriam ser rígidos, homens perfeitos e sãos. Então, quando Michel Foucault descreveu o elogio à loucura, a partir do século XIX, na primeira metade, ele abordou aquilo que Pinel, em Salpêtrière, na França, foi e abriu os grilhões que prendiam os chamados ditos loucos. As pessoas pensam que a criança autista é louca. O maior exemplo de perfeição, de vontade própria, de evolução, a gente recebe de Temple Grandin, que foi aquela especialista em zootecnia americana, que, segundo o terapeuta dela, ela diz no seu livro, que é a sua autobiografia, ela descreve: eu sou o que eu sou porque o meu médico não exigiu que eu fosse a ele, mas ele veio a mim. E essa técnica veio a mim, é o que eu digo às famílias, é o chamado ABA, análise do comportamento. A análise do comportamento da criança autista é uma perspectiva
é totalmente diferente de outros atendimentos. É o profissional que vai à criança autista e não a criança autista que vem ao profissional. Eu digo sempre no meu consultório, e tem um jardim de inverno, e nesse momento de pandemia eu estou trabalhando sem ligar ar-condicionado e com o jardim de inverno aberto. E a gente sabe que o ser humano tem janelas de desenvolvimento. E as janelas de desenvolvimento, elas se fecham. Então, uma das janelas mais conhecidas é a linguagem. Nós somos os únicos animais cientes, conscientes, que utilizamos fonemas e construímos palavras. E quando a janela se fecha, e ela se fecha até 30 meses, aí é um grande problema. Porque o diagnóstico do autismo cada dia está sendo dado de forma mais precoce? Porque a gente precisa pegar as janelas do neurodesenvolvimento abertas, principalmente a da linguagem, que tende a se fechar aos 30 meses. Então, eu sempre digo que a senhora está vendo esse jardim de inverno, a senhora só entra nele se eu abrir. E é isso que o técnico vai fazer. Todos. A TO, a fono e a psicóloga. Todos têm que trabalhar pelo mesmo método. E uma vez por semana, dentro do possível, os 3 trabalharem com a criança em uma sala que nós chamamos hoje de integração neurosensorial. Por que a criança autista de grau severo não se permite o toque, como as trigêmeas? Porque ela tem transtorno de percepção sensorial. Se eu for trabalhar os transtornos de percepção sensorial pelo método de Bobat, que é um método antigo, da década de 70, no Lido Espástico de Londres, que foi criado por Berta e Cara Bobat, então, nesse caso, eu vou conseguir, com uma abordagem subliminar, e tirando aquela hiperexcitabilidade que existe na pele, existe a nível da audição. São crianças que não aguentam carros de som, que não aguentam motocicletas, que não aguentam fogos, latidos de cachorro, porque são hipersensíveis. Quando a gente vai tirando essa hipersensibilidade através da técnica, o ser humano vai voltando a uma realidade. Entender que, até hoje, o autismo não tem cura completa, mas tem tratamento reabilitador que o transforma em uma posição muito e quase normal. Exemplo, se temos o jogador de futebol Lionel Messi, ele é portador de síndrome de Asperger. Ele se enquadraria muito mais, segundo o Landon Down, no idiota savant, porque ele tem o quê? Profundas habilidades motoras para o futebol. E isso deu a ele um relevo e uma classificação de excepcional. Então, a gente tem que aprender com a criança autista, né? E não tem que ver na criança autista um ser pária, à parte, deslocado. Não. Agora, a sociedade não está ainda preparada. De leis, o Brasil tem todas para o autismo, mas não funciona. Na verdade, não funciona. Nas escolas, nos teatros, nos ambientes, o autismo tem todo o direito. Um dos direitos mais interessantes que eu vi do autismo foi que, eu acho que foi durante o governo de Lula, toda criança autista tem direito a um salário mínimo vigente no país. Para eu
conseguir isso é uma luta imensa. Para a gente conseguir um benefício programado contínuo. Eu normalmente consigo um benefício programado descontínuo de 2 anos e fico renovando. Sim. Então, as políticas públicas de saúde e sociais para o autismo existem apenas no papel. Uhum. Sim. Thelma, queria te passar a palavra. Tem alguma pergunta para o doutor Fernando? Em relação a essa questão do acessar o autista, né? Ele vive como se fosse numa bolha, né, doutor Fernando? E aí todo esse processo da família, dos médicos, para acessá-lo, né? Então, assim, tem todo um trabalho em conjunto, né? Multidisciplinar, vamos dizer assim, né? E também espiritual. Bom, exato. A gente está para discorrer sobre isso de forma bem interessante. Eu vou te trazer um dos exemplos da Casa Espírita. Estávamos terminando uma reunião mediúnica, da qual eu participava. E, subitamente, um comunicante se fez por um médium feminino e pediu licença para expressar. Naquele dia, nós tínhamos feito vibrações exatamente para aquelas 10 crianças que estávamos começando os trabalhos. O que ocorreu foi uma criança designada e autonomeou-se de Marcelo, encarnado, na ocasião morando em Niterói, Rio de Janeiro, Grande Rio, e que disse o seguinte: eu venho aqui pedir a vocês oração pelos meus pais. Eu sinto muito que eu olho a minha mãe e não vejo. Minha mãe chora e eu não choro. Meu pai se aperreia e eu não sinto nada. Eles não sabem que eu não posso sair da minha bolha. Se eu sair, eu serei atingido. Então, nós fomos estudar o caso de Marcelo e vimos o seguinte: no autismo, a criança que vem, na verdade, esse espírito devedor, ele, naquela teoria de Wellenbach, de Hermínio C. Miranda, na sua obra, ele nega o processo reencarnacional. Mas ele nega não porque queira, porque ele quer fugir aos algozes. Em um dos casos, dos 10 casos de crianças autistas, não foi de Marcelo, a gente trouxe um grande madeireiro do passado. Ele disse que derrubou 1000 árvores na Amazônia Legal para vender a madeira. A gente sabe que nas florestas, na flora e na fauna, nós temos espíritos que tomam conta dessas regiões. E se você agride a flora e a fauna, esses espíritos têm outros espíritos chamados espíritos elementais. E esses espíritos elementais são os guardiões da floresta, dos rios, das cachoeiras e dos mares. E esses espíritos são os algozes desse ex-madeireiro. O que ele fez? No plano espiritual, ele foi construindo monoideiticamente, através do modelo de autoobsessão, a bolha a que você se refere. Aqui, tanto a ciência se refere. Existem 2 pesquisadores londrinos que eu gosto muito de citar. É o Barry Cohen, que criou a teoria da mente, a teoria do espelho, e Uta Fritz, que reestudou, no caso, o autismo do Hans Asperger. Uta Fritz diz o seguinte, a teoria dela: toda vez que você se aproxima de uma
criança autista de grau médio ou severo, já que os de grau não responderão assim, você vai prestar atenção da agora por diante. A criança não olha o fato, ele olha para a esquerda e olha para baixo. E o Tafritz, no seu trabalho, demonstrou que a criança, na verdade, está fugindo à empatia do olhar porque está se defendendo. A criança autista médio e severo acha que toda pessoa que se aproxima dele pode ser um algoz. E por quê? Ele não tem linguagem, ele não sabe como se defender. Ele olha de lado e para baixo. E se você tirar a pressão dele, a Uta Fritz provou que ele tem um fenômeno que é o fenômeno de fuga de todo animal. Ele tem uma descarga de cortisol em que vai haver aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão e dilatação das pupilas. E ela provou esse modelo mostrando que é o chamado modelo de fuga da criança autista. Então, ele constrói essa bolha para se prevenir. E ele, ao construir essa bolha, que é uma bolha fluido-magnética que não se vê até o momento, obviamente, ele não vai ouvir e ver a mãe, os seus sentimentos e o pai. Essa é a explicação, realmente, que nós vamos encontrar corroborando a tese de Uta Fritz e a tese de Ehrenbach na obra do Hermínio Seminanda, né? E que foi realmente dita por Chico, né? Quando Valdo Vieira trouxe aquela criança, e Chico perguntou: qual é o seu diagnóstico, Valdo? E Valdo disse: autismo. E Chico disse: também. E Chico, na ocasião, disse: devemos ter para com as crianças autísticas um profundo respeito. Maiores sofrimentos eles já tiveram no plano e terão aqui no plano terreno. Então precisam de muito amor, de muito sacrifício. Doutor Fernando, a gente está com 5 minutos ainda aqui para a gente concluir o nosso programa. 40 minutos é realmente muito pouco, né? Para a gente tratar de um tema tão profundo e tão inédito, né? Ainda na visão espírita, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Mas eu queria, antes de pedir uma mensagem para o senhor, queria contar que essa história que o senhor está falando, do Divaldo Franco, está no livro A Sombra do Abacateiro, né? E de Carlos Bacelli, para quem quiser conhecer. E nesse livro, Chico Xavier diz: é preciso que os pais dessa criança autista conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa, né? Que é isso que o senhor está comentando. Agora, com base em todos esses ensinamentos que a gente ouviu aqui do senhor, que mensagem que o senhor deixa aos pais e familiares das crianças autistas? Eu diria o inverso, realmente, do que ocorreu comigo em 1981, né? Em que eu de frente para uma criança autista e eu não sabia realmente o que era. Hoje eu vejo uma criança autista e das crianças autistas que esses anos todos, de 42 anos de clínica, eu tenho feito, eu tenho agradecido a Deus por cada uma dessas crianças, porque elas, para mim, são livros abertos, são livros profundos de um sofrimento que remota a um passado não equidistante, mas que, através da lei do amor e da caridade dada por Deus a essa criança, ela que nesse momento expia e prova o seu sofrer, e para os pais, ela retornará e ela voltará já
sem esse padrão de iniquidade. Está bem próximo. Essa é uma expressão do Décio Iandoli, amigo e irmão, que realmente nós temos um grande apreço pelo Décio. E tantas viagens que nós fizemos. Está muito perto de provarmos aquilo que começou com as irmãs Fox. A imortalidade do ser. O chamado espírito imortal. Quando nós provarmos o espírito imortal e na expressão de Jung, de Freud e basicamente de Joana, na sua coleção psicológica, nós vamos ver que o autismo é o arquétipo do passado que explode no presente através de um fenômeno de que a carne tem que depurar os erros, como diz Chico na obra O Consolador. Minha carne depura os meus erros do passado. E eu tenho que, ao depurar, livrar-me desses erros. Eu diria para os pais que têm uma criança autista, nunca desista do seu filho. Procure-se sempre acercar-se do melhor médico facultativo possível, desde que não seja essencialmente materialista. Abra-se ao novo, a esse paradigma médico e espírita. Entenda que o espírito se reveste do corpo tal como um sobretudo no inverno eu me visto para sair. Mas que, ao haver uma melhora de temperatura, eu retiro. E assim também. E vou buscar na expressão do apóstolo João, no seu capítulo 6, versículo 63, a expressão belíssima de Jesus. O corpo de nada serve, o espírito que nele habita é que o torna vivo. Os espíritos têm corpos, aparentemente. O que há de errado é o corpo que recebeu do corpo mental desse espírito o erro perpetrado no passado. Mas esse espírito autista é imortal e vai se desvencilhar dessa prova e expiação. Olhemos a criança autista com amor, com desvelo, com carinho, mas nos acerquemos de tudo quanto a ciência tem e de quanto a ciência filosófica espírita nos dá. Muita paz, que Jesus esteja sempre a nos reunir, a nos abençoar, a nos guiar. Foi um grande prazer estar com todos vós. Muito obrigada, doutor Fernando. Miriam e Thelma, vocês querem complementar? Não, deixar o que o doutor Fernando falou para ficar ecoando entre nós, né? Miriam? Eu me lembrei, enquanto você falava, depois do doutor Fernando, que nós temos uma prática espírita quando temos alguma dificuldade enquanto pais em relação aos nossos filhos, né? Uma dificuldade de relacionamento quando eles são pequenos também, de quando eles estão dormindo, da gente fazer a oração, conversar com ele, porque o espírito é lúcido, né? O espírito nos ouve. Então, talvez essa técnica também seja bastante possível de ser aplicada com um autista. Quando ele estiver dormindo, os pais, além da prece, conversarem com ele, porque ele terá lucidez, né? De pelo menos compreender. Exato. Era isso, Ana. O espírito está liberto do corpo, como o espírito do menino Marcelo, né? Que ele... doutor, perfeitamente. Nós chamamos isso de prece intercessora. E eu uso demais. A Unifesp de São Paulo tem um trabalho muito bonito sobre a prece intercessora. Eu normalmente faço prece intercessora para crianças e normalmente peço à mãe, como alternante moral, ou no caso, a mãe da mãe, que é a vozinha da criança,
que trouxe a mãe e a mãe trouxe a criança. É por isso que eu chamo de alternante moral. Ela faça a prece intercessória durante 6 meses. E eu tenho tido casos fabulosos de recuperação, não só no autismo, nos chamados distúrbio do sono, na criança rebelde, na criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu tenho tido uma melhora muito grande, porque nós falamos diretamente com aquele espírito nos primeiros 5 minutos do desdobramento sonambúlico. E isso é muito importante, muito importante. É uma técnica médica espírita. Perfeito. Fica aqui todo esse conhecimento, né, doutor Fernando? Muito obrigada, que a gente quer agradecer a sua presença. O senhor foi indicado, né, pela doutora Fabíola, que já esteve conosco aqui, presidente da AMIDF, que já esteve no nosso programa algumas vezes. A grande amiga. Sim, e grandes conhecimentos. Muito obrigada pela sua participação. Queremos já deixar um convite para outras oportunidades. Miriam e Thelma, a vocês também, muito obrigada. E vocês que nos assistiram, nós vamos ao ar toda quinta-feira, a partir das 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. E te convidamos a se inscrever no canal e checar a nossa playlist do Papo Espírita, porque tem sempre assuntos palpitantes lá que trazem a reflexão. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima.